Boa tarde! Hoje é o nosso segundo encontro sobre o livro de Jenny Nelson, A Disciplina Positiva. Serão 12 encontros em que nós iremos abordar todos os capítulos. Esse livro é mais que uma caixa de ferramentas para a gente criar os nossos filhos. É uma mudança de paradigma, uma nova maneira de olhar, uma nova maneira de agir. E agora eu vou convidar a Deisla Dentin para participar do nosso grupo de estudos. Bem-vindo para vocês, boa tarde para todos vocês. Que bom que a gente está aqui juntinhas novamente. Queria começar falando, Deise, que não basta conhecer essas ferramentas, tá? Essas técnicas da disciplina positiva. Não é só isso, não é suficiente. A gente precisa de mais. A gente precisa de um olhar mais atento, um olhar mais amplo para perceber o que está por trás do comportamento dos nossos filhos, para nos perceber, para perceber as crianças, para perceber o contexto social, o cenário onde estamos inseridos. Precisa de afeto, de cuidado, de carinho, de muito amor, de muita disposição e esforço, porque aplicar as técnicas e oferecer aos nossos filhos uma educação mais respeitosa, mais consciente, né? Uma parentalidade mais positiva exige trabalho, tá? Exige muito trabalho da nossa parte, exige transformação de vida, Deise. Realmente exige nossa autotransformação. Tem uma parte que ela fala nesse capítulo que fala, ela fala sobre códigos. E que a importância da gente decifrar os códigos que estão por trás dos comportamentos das crianças, dos maus comportamentos, esses que nós tanto queremos trazer solução. E eu fiquei pensando sobre isso, Kaline, para que a gente consiga perceber os códigos. Quais são esses códigos? Nós precisamos enxergar. Nós precisamos ver. E tem tudo a ver com isso que você disse. Precisamos trabalhar para que as vendas dos nossos olhos, esse piloto automático que muitas vezes consome essa nossa capacidade de enxergar a realidade, de compreender quais são os sentimentos, de compreender o que está por trás dos comportamentos, nós precisamos parar. E eu quero te propor isso agora. Se você está muito acelerado, muito acelerada, você pode separar um tempo para isso, para desacelerar, para gastar um tempinho e pensar quais são esses códigos. O que será que os comportamentos dos meus filhos estão querendo me dizer? Quais mensagens eles estão querendo transmitir e que eu não estou entendendo? E essa pergunta, esse livro é fantástico. E é tudo que ela fala, não é somente para as crianças. É um livro que trata sobre educação de crianças, sobre como ajudar para que as crianças se desenvolvam de uma maneira saudável. Mas todas as técnicas, o que ela traz, tem a ver com o ser humano, tem a ver com relacionamento. Tem a ver com inteligência emocional, tem a ver com saber lidar com o outro de maneira respeitosa e amorosa. Então, essa questão de decifrar os códigos tem a ver com todos os tipos de relacionamento. Será que a nossa comunicação tem sido clara? Será que nós temos transmitido, o outro tem compreendido o amor que realmente está por trás daquilo que a gente faz, do que a gente fala? Então, vamos enxergar, vamos abrir os nossos olhos, respirar, desacelerar. Quando muitas vezes a gente quer, diante de maus comportamentos, a gente quer explodir, né? Eu te convido a respirar. Respirar e buscar sabedoria para discernir o que realmente está acontecendo. E o que a gente vai falar hoje tem a ver com isso. A gente vai compartilhar com você algumas chaves para que você consiga decifrar e enxergar, de fato, o que está por trás do comportamento dos seus filhos. Então, a primeira coisa é não se impor à outra pessoa, mas conquistar essa cooperação espontaneamente. E como que eu faço isso? Ela deu um exemplo
que o filho, ele roubou uma borracha de uma loja. E a mãe descobriu. E a mãe poderia falar, que coisa feia isso que você fez. Vai lá imediatamente devolver essa borracha. Isso não se faz. Mas o que ela fez? Ela pensou, se eu quero motivar um comportamento genuíno no meu filho, então eu preciso levar ele a uma consciência interna. É o controle interno. E esse controle interno irá motivar os seus comportamentos de maneira autêntica. Ele vai fazer espontaneamente, sem obrigação. E a gente está cansado de saber que tudo que a gente faz por obrigação, gente, não funciona. Não sai bacana, né? Não flui. E aí ela falou o seguinte, filho, você sabia que ele paga o aluguel, você sabia que ele paga funcionários e que ele precisa comprar muitas borrachas para ganhar dinheiro, para continuar mantendo a sua loja aberta? Ah, mãe, mas foi só uma borracha. Mas, filho, essa borracha vai fazer falta para esse comerciante. Imagine se toda criança roubasse de lá uma borracha. E aí, ela foi motivando o comportamento, uma consciência moral na criança. E ela, em vez de falar, vai lá e devolve essa borracha e peça desculpas. Não! Você sabe o que ela fez, gente? Ela falou assim, ela perguntou, porque ela queria estimular na criança a criatividade, estimular resoluções de problemas, né? Habilidades para solucionar os seus próprios problemas. Porque é assim que nós devemos criar os nossos filhos, porque nós não vamos estar por perto o tempo todo. Então, ela fez uma pergunta. E agora, filho, o que você acha que deve fazer? E aí ele falou assim, eu acho que eu preciso devolver essa borracha, né, mamãe? E aí ela foi com ele na loja para dar aquele apoio moral e ele pediu desculpa ao comerciante, né? Reconheceu o seu erro e devolveu a borracha. E eu acredito que nunca mais ele fez isso, porque foi desenvolvido dentro dessa criança uma consciência moral. E isso, ela é muito mais poderosa do que uma simples ordem. Eu lembrei muito da nossa experiência na escola. Como que você se sente? Você lembra? Você teve professores que estimulavam a interação? Uhum. Como que eles faziam? Você lembra como que eles faziam? Eles se aproximavam. Eles diziam assim, olha, não precisa ter medo. Eu tinha alguns professores que falavam, isso eu não mordo não, viu? Você pode falar. Você pode falar, esse espaço aqui é aberto. Eu lembro de uma vez que eu perguntei para uma professora se eu podia participar de uma aula dela, isso já na faculdade. Ela falou assim, esse espaço aqui é público, você pode entrar. Então, por que eu tô falando disso? Porque a autora propõe exatamente esse caminho para conquistar a cooperação voluntária das crianças. Ou seja, abrir espaço, ouvir, compreender o que está acontecendo. Trazer empatia, né? Empatia não necessariamente significa concordar com o que a criança fez. Significa buscar compreender. O que está acontecendo? Deixa eu entender mais sobre o que causou esse seu comportamento ou por que isso aconteceu. Então, e aí eu lembrei de professores porque muitas vezes a gente tinha medo de se expor na sala de aula por estar acostumada a um padrão de muita rigidez, né? De passar vergonha quando a gente tinha alguma dúvida. Mas esses professores que faziam isso, de trazer a gente para perto, de buscar a nossa interação, não é se igualavam, mas eles buscavam se identificar e abrir esse caminho de participação, de escuta. E é isso que nós precisamos fazer, abrir esse caminho de escuta, de compreensão, dizer assim, olha, eu entendo isso que você fez, porque eu já fiz isso, ou eu já tive vontade de fazer. Mas, olha, as consequências são essas. Quais soluções a gente pode encontrar? Então, ela dá essas 4 chaves para a gente buscar trazer essa cooperação das crianças na resolução de conflitos, né? Então, expressar compreensão, mostrar empatia, que não necessariamente você precisa concordar com o que a criança fez, compartilhar seus sentimentos e percepções. Quando a gente faz isso, a gente se humaniza juntamente com a criança, com qualquer outra pessoa
na situação. Esses dias eu ouvi uma mulher falando, uma amiga, que ela, o quanto ela estava se sentindo, como ela estava se sentindo quando ela perdeu a mãe dela. Eu falei, eu entendo perfeitamente o que você está sentindo. Eu já passei por isso, né? Ou eu imagino o que você esteja sentindo. E convide a criança para participar dessa solução conjuntamente. Talvez apareçam soluções, possibilidades que você nem imagina. Ela diz o seguinte: as crianças se sentem encorajadas quando pensam que você entende o ponto de vista delas, empatia. Assim que se sentem compreendidas, elas ficam mais dispostas a ouvir o seu ponto de vista e a trabalhar na solução do problema. Então, quando a criança ela se sente escutada, né, ela e compreendida e aceita, isso trabalha a autoconfiança da criança. E ela fica mais disposta a servir, a cooperar. Isso até no nosso ambiente de trabalho. Eu gosto muito de onde eu trabalho, porque tanto a minha chefe quanto a equipe, eles me escutam. A gente tem uma reunião e a minha voz ela é ouvida nessa reunião. Então, há um sentimento de pertencimento, de aceitação, de importância. E isso afeta a minha autoestima, a minha autoconfiança. E eu me sinto mais disposta a contribuir, a cooperar e a trabalhar. Assim também é na nossa relação com os nossos filhos, né? Então, quando eles se sentem que são ouvidos, eles ficam mais dispostos a te ouvir. E esses 4 passos para conseguir a cooperação dos filhos, gente, que Deise acabou de falar, são 4. Primeiro, é isso. É você falar assim, eu entendo o que você está passando, meu filho. Eu entendo que você está frustrado, está se sentindo raiva, né? O segundo, eu também, é aquela famosa frase, né? Eu também, já aconteceu comigo. Terceiro, compartilhe seu sentimento de dizer, por exemplo, quando a criança faz bagunça e você fala, eu estou triste, eu estou chateada. Por quê, filho? Eu gosto de uma casa organizada. E ver os seus brinquedos jogados para um lado e para o outro, roupa suja jogada no chão, isso entristece muito meu coração. É falar para a criança como que você se sente, né? Para ela entender que há uma relação, né? Que tanto você tem que respeitar, né, os limites da criança, como a criança tem que respeitar os seus limites, né? E quarto, convide a criança a pensar na solução. Deise, quando eu era criança, eu lembro que ninguém perguntava o que eu achava. Ninguém pergunta o que as crianças acham, gente. Perguntavam para vocês? Não. Eles mandam, eles dão ordem e a criança obedece. E aí a gente cresce adultos, muitas vezes sem habilidades, né, cognitivas e ferramentas para lidar com certas dificuldades na vida. Por quê? Porque na nossa fase, na infância e na adolescência, não nos convidaram para participar e não nos convidaram para pensar em soluções. Então, é muito bom você perguntar para a criança, né? Por exemplo, e agora, filho, o que você pensa em fazer a respeito? Né? E aí ela vai pensar em solução. Se a criança tiver uma dificuldade, você pode dar até algumas sugestões para ela. Né? Mas é muito importante a gente perguntar em vez de dizer o que ela deve fazer. Eu gostaria de voltar a essa questão do decifrar códigos, que tem uma frase que me marcou muito nesse capítulo, que é: crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. Crianças são ótimas observadoras, mas péssimas intérpretes. E aí a importância da gente abrir os nossos olhos e buscar essa presença, essa inteireza de coração, quando a gente está com elas, para a gente observar o que de fato elas estão querendo dizer. E o que de fato a nossa mensagem está transmitindo. Porque às vezes eu comunico A e o outro, não é só com a criança não que acontece isso. O outro entende B. E eu preciso validar essa minha informação. Será que ela está entendendo mesmo o que eu estou querendo dizer? E eu lembrei, quando eu li isso, eu até lembrei, Kaline, daquela experiência que eu comentei até numa live com a Vanusa.
que várias vezes eu interpretei totalmente errado algumas situações que aconteceram na minha história. Né? Eu sempre fui muito amada pela minha mãe. Eu vou repetir aqui para você que está aqui. Muito amada pela minha mãe, muito cuidada por ela. Esses dias eu publiquei uma foto de criança e as minhas tias me falavam: nossa, a sua mãe, como que a sua mãe cuidava de você? A sua mãe fazia tudo por você. Você foi uma criança muito amada. Só que no decorrer da minha história, quando eu fui crescendo e ouvindo algumas coisas que aconteceram, eu interpretei que eu era um peso. Eu interpretei que eu causava sofrimento, que eu causava dor para minha mãe. Eu só tô te contando isso porque é prova dessa frase que eu acabei de ler para você. E pode ser que você também tenha muitos exemplos de más interpretações. E aí é mais um convite para que a gente abra os nossos olhos, busque essa desaceleração para que a gente, de fato, decifre esses códigos que estão por trás dos comportamentos. Porque alguns maus comportamentos, eles são um modo de sobrevivência. Às vezes a agressividade ou o silêncio completo. Já conheceu alguma criança assim, que não diz um A? Crianças que sofreram violência. Eu convivi com algumas dessas crianças num trabalho meu anteriormente. Crianças que sofreram violência e elas mal tinham coragem de olhar nos meus olhos. Era o contrário de crianças agressivas. Mas eram comportamentos que a gente não gostaria de ter. Imagina você ter uma criança que não fala nada, que não compartilha, não fala nem A nem B. Você pergunta, você gosta disso? Você gosta mais de uva ou de maçã? Qualquer coisa. Então, quais são esses códigos que a gente precisa decifrar? Que nós precisamos, que você precisa decifrar. Esses códigos que todos os dias estão por trás desses comportamentos, mas que nós precisamos abrir os nossos olhos para ver. Quando você fala de comportamento, eu lembro de uma frase que diz assim, quando a criança apresenta comportamentos mais difíceis, é o momento que ela mais precisa do seu amor. Isso é muito forte, é muito real, porque por trás do comportamento da criança existe um código, uma mensagem, que é: eu não estou me sentindo aceita, não estou me sentindo pertencente, não estou me sentindo amada e importante nesse lugar. Então, quando os antigos falam assim, tá querendo chamar atenção, é isso mesmo. É isso que a criança quer, chamar a sua atenção. Não é verdade? Então, a gente tem que olhar, né, para o que motiva aquele comportamento, né? Olhar para o ambiente, porque nós somos seres sociais, né? Então, olhar para o redor. O que está acontecendo com aquela criança? E ao redor daquela criança, o que está acontecendo nessa família? Né? Muitas crianças chegam ao psicólogo, né? E com demandas, por exemplo, de fazer xixi na cama, de agressividade, né? E muitos outros, de adolescentes também, automutilação, né? E aí, quando a gente vai observar aquilo que está motivando o comportamento da criança, e a gente observa a dinâmica familiar, o contexto em que a criança está inserida ou o adolescente está inserido, as relações desse adolescente, a gente vê a origem e a causa, né, desses sintomas. O que está motivando aquele comportamento são os sentimentos. Esse sentimento de se sentir amado e importante, de se sentir aceito. Principalmente os adolescentes, porque os adolescentes, eles se preocupam muito com essa questão social, né? O que o grupo social pensa a respeito dele, o que aquele grupo qual ele pertence pensa a respeito dele. Então, quando o amiguinho da escola, quando aquele grupo da escola fala alguma coisa para ele, então ele interpreta aquilo e ele absorve aquilo traz um dano, um prejuízo para esse adolescente, nossa, né, sem tamanho. Então, é muito importante a gente perceber o que está por trás do comportamento. Porque muitas vezes as crianças não são, a maioria das vezes, elas não são conscientes dos objetivos que elas querem alcançar. Porque elas acham assim, se eu fizer xixi na cama, mamãe vai me observar, vai olhar para mim.
E aí o que acontece? Faz xixi na cama, a mamãe fica mais nervosa, briga mais com ele, se afasta mais dele. Ou seja, a criança ela não tem o entendimento, né? De se ela tem esse objetivo, qual caminho eu devo percorrer para alcançar esse objetivo. Ela é movida o tempo todo pelo seu inconsciente, pelo seu desejo, porque criança é o desejo, né? O ego ainda não está formado, né? Então, há muito o id, há muito o desejo dela, há muito o eu dela, né? O instinto dela. Então, quando o irmão mais novo, por exemplo, nasce, há uma regressão, por exemplo, no comportamento da criança. A criança começa a pedir chupeta, a fazer xixi na cama, querer mamadeira, porque ela não fala assim, mamãe, eu tô com ciúme do meu irmão, eu acho que eu perdi o meu lugar e o teu amor por mim. Ela não fala isso. Mamãe, me dá mais amor? Ela não fala isso. Ela me dá chupeta, me dá mamadeira. Eu fiz cocô na calça. Comportamentos que ela não fazia mais, né? Então, há uma regressão, né? Por causa disso, por causa desse sentimento mesmo, né? De amor, de aceitação. Então, toda vez, gente, eu fico muito chateada, sabe, Deise? Porque quando as crianças fazem maus comportamentos, os pais logo começam a corrigir, e a punir, e a brigar, e a xingar. E aí eu tô vendo, eu tô assim, nossa, tudo que ele queria era só um beijo, um abraço dela, né? E ela tá aí fazendo com que, igual lá, eu fui para uma pousada, a mãe brigando com um menino de 4 anos na beira da piscina, e ela se desgastou tanto por causa daquela briga. E eu olhei assim, eu falei, ó, se ela tivesse um pouquinho mais, olhasse um pouquinho mais para o que está motivando o comportamento, ela resolveria de forma mais assertiva aquele conflito. Sabe o que, gente? É simples. Tudo isso que a gente está falando aqui, o caminho do amor, é simples. Eu até me emociono, sabe? Eu tenho vontade de chorar. Porque é o caminho do amor, né? O caminho da aceitação. Todos nós queremos nos sentir assim, aceitos e importantes. Mesmo adultos, não é assim que nós queremos nos sentir? Importantes e aceitos. Kaline falou disso, que ela gosta do ambiente de trabalho dela porque ela se sente ouvida, ela se sente aceita. Nós também queremos isso. Que somos adultos, imagina as crianças. Então, é simples. Vamos pensar nisso. Você já viu aquela frase que a simplicidade é o último grau da sofisticação? Para de querer complicar. Não, gente. Simplicidade. Vamos ser simples. Como adultos, a gente pode ensinar as crianças a verem os erros, a enxergarem os erros como uma oportunidade de crescimento. E ela fala sobre os 3 R's da recuperação de erros. O primeiro é reconhecer. A gente já falou muito disso por conta da nossa leitura anterior, né? Do livro A Coragem de Ser Imperfeito. Mas o primeiro R que ela fala sobre a recuperação de erros, sobre como lidar com os erros, como ensinar os nossos filhos a lidar com os erros, é reconhecer. Opa, o que eu disse, ou eu falei, a maneira como eu falei não foi a ideal. Reconhecer, reconciliar. Então, se eu reconheci, vamos consertar, vamos ajustar, alinhar esse caminho e resolver, né? Esse reconciliar, eu posso pedir perdão, eu posso pedir desculpas. Então, reconhecer, reconciliar e resolver. Se nós agirmos assim com a gente mesma, e nas nossas relações a gente vai trilhar esse caminho do perdão, do auto-perdão e da simplicidade. Eu errei mesmo. O que a gente pode aprender com essa experiência? Vamos ser mais simples, gente. Ela diz assim, as crianças precisam de exposição diária do real valor dos seus erros e devem aprender sobre eles num ambiente seguro. Quando a gente era criança, o que a gente não podia era errar. E sabe por que nós somos adoecidos? Eu faço terapia para lidar com essa dificuldade de aceitação, de amor próprio, de que eu sou boa o suficiente. Porque mesmo que eu faça muitas coisas ótimas, excelentes, eu ainda assim acho que não ficou o suficiente. Esse sentimento de perfeccionismo, né?
Porque nós não fomos encorajados a errar. Pelo contrário, nós éramos humilhados por ter errado. Nós éramos envergonhados, culpabilizados pelos nossos erros. O que eu estou falando de encorajar o erro não é assim, estimular que a criança erre. Não. É proporcionar um ambiente de segurança para que quando essa criança cometer um erro, e isso vai acontecer, porque a vida não é feita só de acertos, mas de erros também, isso é inevitável, tanto eles como nós vamos errar, mas quando isso acontecer, você acolher essa criança e dizer, filho, o que você aprendeu com isso? Porque os erros são oportunidades maravilhosas para aprender. O que você pode levar de bom nisso que aconteceu com você, para que você evite que não aconteça novamente? Né? Qual lição você pode tirar disso tudo que aconteceu? Não lidar como os nossos pais lidavam com a gente, né? Com esse rigor. E aí, quando a gente errava, já vinha o dedo, né? Apontando o dedo para você. Que coisa feia. Isso não se faz, né? E aí a gente escondia aquele erro. E aí a gente não compartilhava. Eu vou compartilhar para ser punida. Mas hoje a gente tem a oportunidade de fazer diferente com os nossos filhos. E quando eles errarem, a gente acolher e falar assim, filho, pode contar para a mamãe que a mamãe vai te ajudar. Né? E eu também vou aprender com isso. Né? E é como você falou, Deise. É simples. Não vai tirar esse peso da culpa, esse peso da vergonha da criança, sabe? E quando crianças que se tornam adultos adoecidos, né? Que não se permitem errar, não se permitem se humanizar, né? Não se permite ser imperfeito. Então, isso ajuda demais assim, no desenvolvimento emocional da criança. Traumas nós temos, traumas nossos filhos vão ter, porque nós não somos pais perfeitos, eles não são filhos perfeitos, nós todos somos humanos. Mas qual será o tamanho desse vazio, desse trauma que eles terão dentro de si? Você entende? O trauma é inevitável. Mas o buraco, que tamanho esse buraco vai ter na vida do teu filho? É disso que eu estou falando. Quando a gente tem a oportunidade de oferecer aos nossos filhos uma educação mais respeitosa, com limite, com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, com respeito, com certeza, esses buracos, esses traumas, serão muito menores do que os que nós tivemos. Sim. Vou ler uma frase aqui para a gente já caminhar para o final. Crianças aprendem responsabilidade quando têm exemplos de responsabilidade. Nós somos modelos. Não é o que a gente fala, é o que a gente faz que fica gravado no coração. Então, vamos crescer, vamos escolher nos desenvolver para que sejamos adultos responsáveis. Primeiro com a gente mesmo, com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente faz. E ao fazer isso, sendo autorresponsáveis, nos desenvolvendo, a gente vai promover também esse ambiente de desenvolvimento, de responsabilidade dentro das nossas casas, com os nossos filhos, com os nossos relacionamentos. Então, esse é um convite para você. Primeiro olhar para você. Primeiro olhe para você, para o seu coração, né? Busca discernir quais são os códigos do seu coração, do seu pensamento, a maneira como você está. Porque aí o rolo começa, o nó começa a desatar. Então vamos crescer, vamos caminhar. E essa é a nossa proposta aqui com esse grupo, gente. Com essas lives, com essas leituras que nós estamos fazendo. Proporcionar esse caminho de reflexão, de aprendizado mútuo, para que a gente seja cada dia melhor, né? Para que a gente enxergue o que a gente precisa se desenvolver a cada dia para promover esse ambiente saudável, sendo saudáveis e promovendo famílias também saudáveis. Quando eu me transformo, o meu filho muda. Tudo começa dentro de nós.
Ah, não deixe de participar também, viu? Do nosso grupo lá no Telegram, que tá demais! Tá maravilhoso, gente! Nosso grupo lá no Telegram, o Mães e Abraços, o link tá na nossa bio. Vai lá conferir, porque tem coisas preciosas para o nosso desenvolvimento pessoal e emocional e também sobre criação de filho. Ó, tem muita coisa legal. Um beijo no coração de vocês. Obrigada pela presença de vocês, uma alegria ter vocês aqui, viu? Um prazer imenso, uma satisfação mesmo. Um abraço, a gente se vê. Tchau!